Oi, meus queridos, presentes preciosos do Senhor. Vamos para mais uma história desse livro aqui tão especial. Mas lembrando um pouquinho da última história, Deus rejeitou Saul como rei de Israel, porque Saul rejeitou o Senhor e rejeitou a palavra de Deus. E Deus manda Samuel ungir Davi, o jovenzinho Davi, como novo rei de Israel. A história de hoje é muito legal, mas antes eu quero pedir para você que assiste os nossos vídeos. Se você gosta e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá o like, compartilhe para que mais crianças e adolescentes possam aprender desse livro maravilhoso através das histórias. E muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. A Deus, somente a Ele sempre, toda a honra e toda a glória. Na história de hoje, os filisteus, eles vão atacar Israel, guerrear novamente com Israel. Só que dessa vez é diferente. Sai do meio dos filisteus um homem grande, vestido com uma armadura poderosa de soldado. Ele era tão alto, ele era um gigante. E ele veio para o povo de Israel e começou a afrontar, provocar o povo de Israel, os soldados de Israel. E ele dizia assim para eles: escuta, eu quero ver se tem um de vocês, apenas um, para ter coragem de lutar comigo. E ele falava mal do povo de Israel e ele também debochava do Deus de Israel. Só que o povo de Israel tiveram medo daquele gigante. Vê se pode. Eles esqueceram de quantas vezes Deus esteve com eles, lutando e dando a vitória para eles em tanta batalha. E eles tiveram medo, a Bíblia diz. E nenhum soldado de Israel, nenhum daqueles homens tinha coragem de lutar contra aquele gigante. O nome desse gigante era Golias. E ele falava isso todos os dias. E já fazia 40 dias que esse homem vinha afrontar, provocar o exército de Deus. E ninguém fazia nada, todo mundo tinha medo, até o rei Saul. Mas enquanto Golias e o exército dos filisteus provocava Israel lá no campo de batalha, Jessé, lá em Belém, o pai de Davi, ele chama seu filho Davi e pede para ele ir lá no campo de batalha. Porque lá na batalha, junto com os soldados de Israel, estavam os 3 irmãos mais velhos de Davi. Eles eram soldados também. Eles tinham se alistado para lutar contra os filisteus. Eles faziam parte do exército de Israel. Então, Jessé pede para que Davi vá lá levar alimento para os irmãos e também para que Davi veja como é que os irmãos estão e traga notícia para Jessé. Vocês se lembram que Davi, ele era um pastor de ovelha? Então, antes dele ir lá ver seus irmãos, ele foi olhar o seu rebanho, pegou as suas ovelhas e deixou uma outra pessoa, um outro pastor, cuidando das suas ovelhas. Davi, ele amava as suas ovelhas e ele cuidava dela com muito carinho. Davi era um bom pastor. E nós podemos nos lembrar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus,
ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor de todos aqueles que o recebem como Salvador. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, ele é o seu pastor. Mas se você ainda não recebeu Jesus, não espere. Jesus, ele quer ser o seu pastor. Jesus quer ser o pastor de todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes que o receberem como Salvador. E agora, Davi, deixando as suas ovelhas sob os cuidados daquele pastor, ele vai lá para o campo de batalha para levar as coisas para os seus irmãos. Quando Davi chega, ele escuta aquele alvoroço, justamente Golias está lá, afrontando o povo de Deus. Então ele deixa as coisas que ele trouxe com as pessoas lá para cuidar e vai até o campo de batalha. E quando ele chega lá, que ele vê aquele filisteu, aquele gigante, afrontando o exército de Deus, o nome do Senhor, ele fala assim: quem é esse filisteu que está afrontando o nome do Senhor, o nome de Deus? Quem é esse filisteu que está falando desse jeito do exército do Deus vivo? Ah, Davi não gosta nada daquilo. E ninguém dali de Israel toma posição para defender o nome do Senhor, o exército do Senhor. Então vão contar para o rei Saul que Davi está lá indignado e Davi vai lutar com aqueles gigantes. Então Saul chama Davi. Então Davi, ele fala para Saul que ele vai enfrentar Golias. E Saul achou Davi muito novo, falou: mas você é muito novo, você não é soldado, você é apenas um menino, como é que você vai enfrentar um gigante, aquele homem que é um soldado, tem tanta experiência? E Davi falou para ele assim: olha, uma vez eu estava lá no campo com as ovelhas do meu pai, cuidando delas, e veio um leão para atacar as ovelhas. E veio também um urso. E eu matei aquele leão, e eu matei aquele urso, porque Deus me ajudou, Deus me deu a vitória, Deus estava comigo. E Deus vai me ajudar agora também. E Davi, ele teve muita coragem para poder falar isso para o rei e dizer que ia enfrentar aquele gigante, sendo que o rei tinha tantos soldados experientes e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Todo mundo tinha medo. Então Saul mandou que o chefe do seu exército, que se chamava Abner, pegasse Davi e colocasse uma armadura no Davi, uma roupa de guerra. E assim foi colocado no Davi uma roupa de guerra. Só que Davi, ele não estava acostumado a usar roupa de soldado, ele nunca usou. Então a roupa ficava balançando nele, pesada, ele não conseguia andar. E ele tirou aquela roupa para ele poder lutar. Eu vou ler para vocês um versículo que fala sobre a coragem, né? Que nós devemos de confiar no Senhor, porque Davi, ele confiou no Senhor. Ele sabia que Deus dava coragem para ele, porque quando ele matou o leão, matou o urso, foi porque Deus estava com ele. Então ele confiava que Deus ia também estar com ele nessa batalha e ia dar vitória. Sabe, meu querido, você também. Você pode confiar em Deus para te dar coragem. Talvez você na escola possa estar passando por um momento difícil. Talvez tenha colegas que estão debochando de você, fazendo bullying com você, ou até querendo que você faça coisas que você sabe que não está certo, né? E às vezes você não tem coragem de dizer não. Mas Deus, ele quer dar coragem para você. Você precisa confiar nele. Se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, confie nele, que ele pode te dar coragem para você vencer, né, as batalhas. E se você ainda não tem Jesus, aceite Jesus como Salvador, para que ele também te dê coragem, como ele deu coragem para Davi. Você pode confiar em Deus para te dar coragem.
Então, Davi, ele falou para o rei Saul, eu vou lutar e Deus vai me dar a vitória. Olha só o que diz o Salmo 56:3. Olha bem. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E sabe quem foi que disse isso? Quem falou essas palavras foi o próprio Davi. É um salmo da Bíblia escrito por Davi. Legal, né? Então, Davi confiava no Senhor. Ele tinha medo, claro. Em certas situações nós temos que ter medo, mas nós temos que confiar no Senhor, porque Ele vai nos dar coragem para vencer o medo e fazer aquilo que temos que fazer. Para vocês o que o Davi falou para o rei Saul. Eu achei tão lindo. Olha só o que ele disse. Ele disse assim, ó: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Que menino corajoso esse Davi, hein? Mas ele tinha coragem, porque ele confiava em Deus. Você pode confiar em Deus para te dar coragem. A Bíblia diz que Davi não tinha nenhuma arma, nem uma espada, nem uma lança, e ele foi enfrentar aquele gigante apenas com a sua confiança no Senhor. E ele pegou o seu cajado, a sua vara de pastor, ele pegou também a sua funda, e a Bíblia diz que ele pegou 5 pedrinhas no riacho, pedrinhas lisas, e ele foi de encontro daquele gigante. E quando o gigante viu Davi, aquele menino, ele desprezou Davi, porque Davi era muito jovem. A Bíblia não diz a idade do Davi. Eu imagino que ele devia ser quase um adolescentezinho, né? Devia de ser mais ou menos um pré-adolescente, né? Ele já não era tão criança, mas também ainda não era um jovem. E aquele gigante começou a falar: você vem aqui para me enfrentar com pau e pedra? Você pensa que eu sou algum cachorro? Pensa que eu sou o quê? E começou a debochar de Davi. Davi olhou para ele e Davi disse assim: olha, você vem me enfrentar com lança, com espada, com escudo, mas olha o que ele disse, que menino corajoso, eu vou enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante começou a rir. Disse assim: eu vou matar você e vou botar sua carne para as aves do céu comer. E Davi falou: eu é que vou acabar com você hoje. E assim, Davi foi enfrentar aquele gigante. Ele pegou uma daquelas pedrinhas que ele tinha pego no riacho, daquelas 5, ele pegou uma, colocou na sua funda, que era uma arma tipo uma tiradeira que a gente usa, né? Que joga, feito um estilingue, que você atira uma pedra. Então, ele pegou, colocou aquela pedra na sua funda e ele girou a funda. E quando ele girou, ele atirou com toda a força aquela pedra. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que foi só uma pedra. A pedra veio e bateu na testa, daquele gigante. E quando a pedra bateu na testa daquele gigante, ele caiu. E caiu de cara no chão, de cabeça no chão. E ele já estava morto quando ele caiu. Então Davi pegou a espada daquele gigante e a Bíblia diz que ele cortou a cabeça daquele gigante, ele matou aquele gigante. Os filisteus, quando viram isso, fugiram, correndo, todos eles saíram correndo dali, desesperados, porque eles viram que tinham sido derrotados.
E agora, os soldados de Israel, eles sim vieram, lutaram contra os restos dos filisteus que ficaram por ali. E Israel venceu aquela batalha. Davi, o jovem pastor, derrotou aquele gigante porque ele confiou em Deus. Confie em Deus, meu querido. Confie nele. Você pode confiar nele para te dar coragem. Sabe, meus queridos, o gigante Golias e também todo o povo filisteu, eles não acreditavam em Deus, no Deus de Israel, por causa do pecado. O pecado, ele nos separa, ele nos afasta de Deus. Se você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, mas se você crê, né? Se você crê, se você entende que você é pecador, que você faz coisas que não agradam ao Senhor, admitir, está escrito aqui, admitir é você entender, né? Se você sabe, você entende, confessa seus pecados ao Senhor e creia de todo o seu coração, entendendo e crendo que Jesus, ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Davi, ele sabia disso, ele sabia que ele era um pecador, mas ele confiava em Deus. E ele era um menino como qualquer outro, um adolescente como qualquer outro, como você. Um adolescente que confiou em Deus. E eu quero falar para você, meu querido adolescente, se você está ouvindo essa história, você também pode confiar em Deus, porque Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, porque Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você. Confessa seu pecado ao Senhor, peça para que Ele te perdoe e para que Ele venha fazer morada dentro do seu coração. E Ele vai perdoar os seus pecados, porque Ele tem poder para fazer isso. Faça isso, meu querido, não demore. Se ajoelhe, não veja nem o final do vídeo. Se ajoelhe agora mesmo e confesse seu pecado ao Senhor. E peça perdão e peça para Ele ser o teu Salvador. Que Ele abençoe vocês, cada um de vocês. Abençoe suas famílias. Lembre-se que vocês são preciosos para o Senhor. Vocês valem muito para Ele. E Ele os ama de uma maneira toda especial. Beijo, fiquem com Jesus. Amém.